Em uma noite, um segurança estava sentado em uma cadeira, totalmente distraído. Para ele, nada de anormal poderia acontecer naquela noite de trabalho, mas um evento sobrenatural acabou ocorrendo com aquele homem. E esse evento o deixaria totalmente assustado. Alguma coisa aconteceu para assustar aquele homem. Alguma coisa fez com que aquelas cadeiras fossem arremessadas daquela maneira. Mas o que teria causado tudo aquilo? O que aconteceu naquela noite de trabalho daquele segurança? Que fez com que ele abandonasse o seu serviço? Vamos ver essa e mais algumas gravações inexplicáveis que encontramos na internet, parte 6. Parece que as queixas de seguranças com o sobrenatural estão cada vez mais frequentes. Esse segurança acabou indo até esse setor dessa boate, pois lá estavam ocorrendo alguns eventos que eles avistavam pelas câmeras, mas que não conseguiam ter em nitidez do que estava acontecendo ali. Então esse homem foi até lá averiguar o que estava acontecendo, mas não esperava que, diante de seus olhos, algo aconteceria que o assustaria muito. Ele sentia como se algo estivesse ali, presente, mesmo invisível. Ele não conseguia ver nada, mas aquele sentimento de que algo estava ali continuava. Segundo aquele segurança, era como se uma pessoa tivesse sentada naquela cadeira. O homem afirmava para seus colegas de que não havia ninguém pessoalmente ali, mas que ele sentia algo. Ele sentia que havia alguma coisa. E para piorar, essas coisas ainda se repetem todas as noites naquela boate. E os seguranças acabam tendo essa sensação frequentemente. Essa jovem estava desaparecida. Os familiares buscavam notícias sobre ela. Até que de repente a notícia chegou. Ela havia sido assassinada por um homem que foi preso por conta desse crime. O corpo foi encontrado em uma mata. A família havia encontrado, porém sem vida, aquela parente jovem que estava desaparecida. Mas um grande mistério ocorreu durante uma reportagem que cobria esse caso dessa jovem que havia sido encontrada morta. E ocorreu diante das câmeras. A repórter falava. De repente, o cinegrafista começou a focar na mata. E foi no exato momento que o cinegrafista focou nas pessoas que haviam encontrado o corpo da jovem, que algo misterioso também apareceu diante das câmeras. O que apareceu ali? Uma sombra que caminhava entre aquelas pessoas. Algumas pessoas acreditam que ali se tratava do espírito daquela jovem que havia sido encontrada morta no local. Já outros acreditam se tratar de uma sombra demoníaca. Agora, o porquê disso, não sabemos. O que podemos afirmar é que aquela emissora acabou flagrando um acontecimento misterioso que ficou exposto para o público. Esse é mais um caso de um segurança que acabou passando apuros por conta de um acontecimento sobrenatural. O homem descansava em uma cadeira distraidamente, tirando seu cochilo, segurança de uma loja. Distraído, não imaginava que um espírito brincalhão iria puxar ele daquela cadeira, talvez somente para dar um susto e acordá-lo dali. Alguns homens que trabalham na área dizem que ali se tratava de um espírito, de um outro segurança, que talvez estava tentando somente acordar aquele homem para que ele ficasse mais atento. Porém, acabou fazendo isso de uma maneira assustadora para ele. E algo muito estranho aconteceu na casa desse casal, onde uma câmera filmava a sala de estar. O homem estava ali, mexendo em uma roupa,
Sua esposa passaria logo à frente, porém, logo em seguida, algo a mais que não fazia parte da família também passaria. E o pior, sem que eles percebessem, se tratava de uma sombra. E quando eles assistiram às filmagens que acabaram fazendo naquele dia e viram aquela sombra passando, chegaram à conclusão de que talvez um espírito estava vagando na casa deles. E realmente, ao ver a filmagem, não deixa dúvida alguma de que ali só poderia se tratar de algo sobrenatural. Não era nada em carne e osso que acabou passando ali. Uma sombra fantasmagórica que eles não viam de forma alguma pessoalmente. E por isso, a única explicação para esse acontecimento só poderia ser um espírito vagando pelaquela casa. O homem se divertia na água com um quadriciclo. Um outro homem filmava ele se divertindo daquela maneira. Porém, ao fundo, flutuando pelas águas, logo apareceria algo. Algo que não era em carne e osso. Algo que parecia mais se tratar de um fantasma. E mesmo assim, o homem que estava no quadriciclo acabou notando, ao se afastar um pouco do outro que filmava, aquela presença, uma sombra, e logo apontaria para ela, para que o cinegrafista focasse a câmera ali. Se assustou com aquela presença. Os dois acabaram notando e não demoraram muito para que, enfim, saíssem daquele local imediatamente. Pois, se estavam vendo uma sombra que flutuava pelas águas e que nitidamente não era nada em carne e osso, tiveram a certeza que só poderia se tratar de alguma coisa sobrenatural. Um fantasma que estava diante de seus olhos. As queixas daquela aparição naquele local eram frequentes e para aqueles homens, naquele dia, tudo isso veio à tona. De repente, do lado de fora da janela, um casal acabou notando algo que observava ao lado de dentro da casa. Não era uma pessoa em carne e osso, parecia ser um vulto que olhava do lado de fora da janela. E assim o casal decidiu pegar a câmera e começar a filmar aquele vulto que observava eles do lado de fora. Até que o homem se aproximou tanto com a câmera da janela que o que estava ali presente era para ficar bem nítido na filmagem. No momento em que o homem se aproxima da janela, aquilo desaparece misteriosamente, deixando a certeza para aquele casal de que um fantasma estava observando eles do lado de fora da casa. E isso ficou provado, porque o homem, ao sair, não viu ninguém lá. E aí mais um caso de segurança que acabou presenciando algo sobrenatural diante de seus olhos. Foi com esse segurança de uma escola que estava sentado distraído em uma cadeira. Ao seu lado, haviam duas vazias. Distraído, não imaginava que um evento sobrenatural ocorreria ali. Algum tempinho antes, ele acabou sentindo algo logo atrás dele. Como se uma presença estava se aproximando. Após isso, as cadeiras que estavam ao seu lado vazias foram arremessadas bravamente por algo. Talvez um espírito raivoso. Não gostou de ver aquele homem sentado daquela maneira ali, acabando assim, assustando ele, arremessando aquelas cadeiras de maneira aterrorizante para aquele segurança. E essas foram algumas gravações inexplicáveis, parte 6, que o Adversus acabou encontrando na internet. Em breve, voltaremos com mais alguns vídeos sobre esse tema interessantíssimo, onde alguns acontecimentos sobrenaturais
acabaram sendo gravados inexplicadamente.